Querido Deus, nós oramos a Ti, ó Pai, nesse momento, clamando a Deus a Sua graça sobre nossas vidas, pedindo, Pai, que Teu Santo Espírito tenha liberdade em nosso meio, que o Senhor, Pai, possa acalmar nossos corações, nossas mentes, que o Senhor possa, Deus, ser o refrigério sobre nossa alma, que assim como o Caio falou, Pai, que a Sua vontade se manifeste em nossas vidas através de vidas que vivem em santidade, ó Deus, em santificação. Que de fato, Deus, nossos corações e mentes possam ansiar a Sua glória, a Sua graça sobre nós, ó Deus. E que possamos, ó Pai, realmente deleitar na Sua bondade, na Sua graça que é derramada sobre nós, ó Deus. Nos perdoe, Deus, também pelos nossos inúmeros pecados, por todas as vezes, ó Pai, que permitimos que o nosso coração governasse nossa mente, nossas emoções, nossos afetos, nossos desejos. E nós tiramos isso, Senhor, do centro, Pai. Te peço, Deus, que o Senhor também nos dê sabedoria para essa mensagem, que ao ouvirmos essa mensagem, que o Teu Santo Espírito confronte nossos corações, que o Senhor esquadrinhe, ó Pai, nossos corações, pela atuação do Teu Santo Espírito, traga à luz aquilo que nós estamos escondendo, aquilo que nós estamos apagando, ó Pai, dentro de nós. E que o Senhor, ó Pai, de fato seja Rei, governo, soberano, Pai, em nossas vidas. Por favor, Jesus, nós clamamos a graça do Senhor sobre nós. Também clamamos a Deus que o Senhor possa trazer paz aos corações das nossas crianças, que durante essa mensagem elas possam entender, Jesus, que o Senhor faça que essa mensagem alcance esses coraçõezinhos também, ó Pai, que elas possam prestar atenção, entender, ouvir e ser, ó Pai, de alguma forma abençoadas também por essa mensagem. Que o Senhor, de fato, seja glorificado essa manhã. A oração que eu faço a Ti em Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém, queridos. Marcos capítulo 4. Marcos 4, do verso 21 até o verso 25. Estou lendo a revista atualizada. Diz o seguinte: também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não, vem antes para ser colocada no velador, pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhe disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Crianças, preste atenção aqui. Vocês têm medo de escuro? Não? Ah, que legal. Então, tem meninos corajosos aqui, ó, que não tem medo de escuro. Mas olha só, imagine uma situação: a luz na casa de vocês acabou a luz, e está tudo escuro. E agora, o que a gente tem que fazer? Acender uma lanterna, não é? Acender a lanterna, ou pegar o celular ali e acender a lanterna do celular, não é? Porque a gente não está enxergando nada, a gente precisa acender a lanterna. Ah, você enxerga, mas isso aí, mas com a lanterna a gente consegue enxergar melhor, não é, crianças? A gente precisa da lanterna. Agora, olha só, sabe o texto que a gente acabou de ler? Ele vem falar algo semelhante a isso. Imagine numa casa que não tem luz, e aí é preciso uma lâmpada para poder iluminar essa casa. E essa lâmpada, quando ela ilumina o quê? Todos os cômodos. Aí você vai ver os seus brinquedos, você vai conseguir ver a sua cama, você vai conseguir ver a geladeira, a mesa, e aí você não vai bater em lugar nenhum, certo? Porque você está enxergando. Sabe o que Jesus vai nos ensinar, crianças, nesse texto? Que Ele é a luz que vai iluminar todas as coisas. Crianças, quando Jesus vem para poder ser essa luz, Ele vem também para iluminar os seus coraçõezinhos. Sabe por quê?
tem trevas no coração, tem coisas escuras no coração que Jesus precisa iluminar. Jesus precisa trazer luz aonde está escuro. E quando Ele vem, Ele traz luz, o que acontece? A gente começa a enxergar. E enxergar o que, crianças? A desobediência, a bagunça, a teimosia e um tanto de outras coisas. Se não tiver luz, o que acontece? Essas coisas continuam lá escondidas. Então, por isso que a luz precisa aparecer. Só que se a gente esconde essa luz, essas coisas vão ficar ali ainda. E é isso que esse texto vai falar. Vocês receberam um desenho onde mostram uma lâmpada, um alqueire, uma cama, mostram os locais onde essa luz precisa iluminar. E eu gostaria que vocês também pensassem aonde a luz de Jesus deveria iluminar o coração de vocês também. Aonde está escuro, aonde talvez tenha pecados, coisas que a luz precisa iluminar. Bom, para os adultos, vamos voltar aqui. No capítulo 4, Caio começou semana passada a nos mostrar, né? O capítulo 4 de Marcos nos coloca, queridos, diante de uma das grandes questões do discipulado. E não é apenas o que Jesus diz aqui, mas o que acontece quando a sua palavra encontra o coração humano, queridos. Não sei vocês, mas a sensação que eu tenho até aqui, lendo Marcos, é que tem uma pergunta no ar aqui. Quem realmente entende Jesus? Quem de fato escuta Jesus? Quem está apenas perto, mas não percebe Jesus? Vejam, Jesus passa a ensinar aqui no capítulo 4 por parábolas. E as parábolas aqui, elas funcionam como uma revelação, como uma separação. A parábola do semeador, da semana passada, abriu exatamente essa ferida que está trazendo aqui. O problema, queridos, não está na semente que é lançada. O problema também não está no semeador que está lançando a semente. O problema está onde? Está no solo. Está na forma como a palavra ela é recebida. Está no modo como o coração escuta essa palavra. Então, quando a gente chega nesse versículo do 21 até o 25, Jesus ele não mudou de assunto. Ele não está falando uma coisa diferente do que a parábola do semeador, não. Ele continua no mesmo terreno aqui. Ele ainda está falando, querido, sobre revelação, sobre percepção, sobre recepção, sobre resposta. Só que agora Jesus sai do campo e ele entra onde? Ele entra na casa. Ele sai da imagem da semente que é lançada à terra e ele usa agora elementos do cotidiano, elementos da casa, elementos domésticos aqui. E isso importa porque Jesus não fala do reino apenas nas grandes cenas de religião, nos grandes embates, nos grandes locais, não. Jesus fala de religião também nas imagens comuns da vida, na minha e na sua vida, queridos. Veja bem, uma lâmpada, uma medida, um alqueire, vou falar depois o que é isso, uma cama, um móvel da casa, enfim, coisas simples, conhecidas, e podemos dizer que quase que banais essas coisas. Coisas que qualquer ouvinte daquela época, ele iria conhecer sem algum esforço, quando ouvisse Jesus dizer. E é justamente aí que está a força dessa palavra de Jesus. Porque quando Jesus usa essas imagens, cama, alqueire, lâmpada, velador, ele não está apenas facilitando o entendimento dos seus ouvintes ali, como ele também está tornando esses seus ouvintes inescapáveis daquilo que ele está querendo dizer. Veja bem, ninguém acende uma lâmpada para esconder uma lâmpada. Ninguém acende uma lanterna para tampar a lanterna. Ninguém vai acender uma luz para poder deixar aquela luz escondida. Ninguém vai usar objetos da casa, talvez, sem saber para que aqueles objetos servem. Ou seja, essa imagem que Jesus traz aqui é uma imagem tão comum que a resposta a essa imagem, ela já vem pronta na cabeça. E quando a resposta parece óbvia demais, é justamente aí que a gente deveria ver que o texto começa a nos apertar, queridos. O que nós temos aqui não é uma coleção de frases soltas de Jesus sobre luz, sobre escuta, sobre medida, sobre cama, sobre alqueire, nem nada disso. O que temos aqui é Jesus mostrando que a chegada do reino
não pode permanecer abafada, escondida, e que a maneira como alguém ouve essa revelação, isso vai definir o rumo da sua própria vida, queridos. Em outras palavras, Cristo não veio para ocupar um canto da casa. Cristo não veio para ocupar um cantinho da sua casa, do seu coração. Cristo não veio para que fosse escondida a sua luz. Bom, versículo 21. Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? A força dessa fala, queridos, está primeiro na simplicidade da cena. Tenta imaginar a cena que Jesus está dizendo aqui. Pense uma casa, se você está com suas crianças aí, olha a imagem aí, ó, é mais ou menos isso aí, ó. Pense na cena, pense na casa no primeiro século, como Jesus está usando aqui, algo comum daquela época. A gente não está falando aqui de objetos decorativos, que ninguém ia ter esses objetos em casa, não, pelo contrário, ele está falando de coisas comuns, ordinárias, que todo mundo tem dentro da sua casa. A lâmpada aqui, ela era acesa para espantar a escuridão. Obviamente, assim como a gente acende as lâmpadas da nossa casa quando o dia se abaixa. E era a mesma coisa naquelas casas. Era acesa uma lâmpada para poder dissipar a escuridão. E uma vez acesa essa lâmpada, ela era colocada num lugar propício para que ela pudesse iluminar todo o ambiente. Muito das casas dos primeiros séculos não são casas como a nossa, 3, 4, 5 cômodos, não, geralmente eram casas com grandes cômodos e às vezes pequenos cômodos ali como um quarto ou outro, mas no geral era um grande cômodo que tinha. Então eles pegavam essas lâmpadas e colocavam num ponto-chave que iluminava todo aquele cômodo, assim como nós colocamos lâmpadas no meio de uma sala para poder iluminar toda a sala. E quando ela é acesa, obviamente, ela ilumina e ela faz a escuridão se dissipar. Jesus menciona aqui ainda o alqueire, queridos. Alqueire, ele era uma cesta, era um balde, era uma coisa que era usada para poder medir. Geralmente o alqueire eles usavam para transportar também grãos. Ou então eles mediam, eu vendi um alqueire de grãos, de alguma coisa. Então o alqueire era além de ser um utensílio, uma vasilha, também era um instrumento de medida que era utilizado. E Jesus também aqui menciona a cama. Percebam que essa imagem que Jesus está construindo nesse primeiro versículo, ela é bem caseira, né? Bem caseira no sentido para as necessidades que havia ali. É como Jesus estivesse dizendo para eles, olha, pense no básico, pense no óbvio dentro da sua casa, pense no tipo de coisa que ninguém precisa explicar. E é exatamente aí que ele quer chegar. Porque a pergunta que Jesus faz aqui, ela é tão evidente, queridos, que ela já carrega uma repreensão silenciosa com ela. Se ninguém faz isso numa casa, que é acender uma lâmpada e escondê-la, ninguém faz isso numa casa. Você acende uma lâmpada e esconde? Não. Por que vocês agem assim, então, diante do reino? A gente não pode ignorar a forma como Jesus está dizendo. Vejam, a luz chegou. Acabamos de cantar, Paulo falou, João Batista anunciando sobre essa luz. O que Deus está fazendo aqui, queridos, ele não pode ser trazido para permanecer abafado, escondido. O reino, ele não entrou em cena, lembra lá atrás, Marcos 1,15, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. O reino de Deus não entrou em cena para continuar escondido debaixo das mobílias, debaixo das coisas das nossas vidas. Não, em Cristo, Deus está trazendo à vista aquilo que por tanto tempo Israel estava aguardando. O prometido, o anunciado, o esperado estava aqui de fato à vista de todos. E desde o início do Evangelho, o leitor de Marcos, ele sabe quem é Jesus. A gente leu o primeiro capítulo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem lê Marcos, quem ouviu Marcos, sabe sobre quem está sendo dito aquilo. Mas os personagens, obviamente, não sabiam, não tinham uma noção, uma ciência de fato de quem era aquele Jesus. Eles estão convivendo com Jesus, eles estão ouvindo Jesus, eles estão vendo Jesus agir,
e ainda assim nem todos aqueles que estão ao redor de Jesus percebem de fato Jesus. Olha para trás também, a gente observa a multidão, a gente observa o espanto, a gente observa a admiração, a gente observa a oposição que surgia contra Jesus, a gente observa também a curiosidade que era em torno do nome de Jesus, a gente observa toda uma cena que era criada e construída por não entenderem realmente sobre esse reino, não entenderem sobre Jesus, por ter uma falta de discernimento. Então, quando Jesus fala da lâmpada aqui, que não veio para ser escondida, queridos, Ele está dizendo algo muito maior do que simplesmente acender uma lâmpada para iluminar e tirar a escuridão. Jesus está dizendo algo muito maior do que apenas uma lição doméstica. Você precisa de uma lâmpada para dissipar a escuridão. Jesus está dizendo que o que Deus está revelando na sua pessoa, em Jesus Cristo, isso não ficará encoberto para sempre. Isso não quer dizer, queridos, que tudo já está claro para todos aqui. E Marcos também não vai nos deixar pensar sobre isso, né? Porque o próprio capítulo 4 de Marcos já mostrou que tem esse mistério no ar. A gente observa que há dureza pelos solos, a gente observa que há uma cegueira espiritual, a gente observa que há aqui uma escuta deficiente sobre essa mensagem sobre Jesus. E vejam, queridos, existe uma forma muito religiosa de lidar com Jesus. Existe uma forma muito religiosa de lidar com Jesus que tenta manter Jesus dentro do canto de uma casa. Muitas vezes nós não negamos Jesus abertamente. Muitas vezes nós não rejeitamos Jesus frontalmente. Muitas vezes nós tentamos apenas controlar Jesus de uma forma muito religiosa, mantendo num espaço controlado, previsível, limitado, e não permitindo que essa luz, que esse reino ilumine todos os aspectos da nossa vida. Muitas vezes, de uma forma religiosa, nós queremos um Cristo que ilumina o culto, mas não o nosso coração. Nós queremos um Cristo que entra nos nossos discursos, nas nossas falas, nas nossas formas de dizer muitas coisas, mas não toca os nossos afetos, queridos. Nós queremos um Cristo, muitas vezes, que nos ajuda a suportar a vida, mas não redefine a minha e a sua vida. Só que a imagem de Jesus, ela não permite isso, irmãos. A lâmpada, ela não foi trazida aqui para nós e para a humanidade para ser escondida, irmãos. Cristo não entrou em cena na história da humanidade para ser o que? Administrado por nós, não. Versículo 22, ele vai aprofundar isso. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Jesus aqui não está falando sobre curiosidades místicas que precisam ser descobertas e achadas, como se tivesse uma expectativa de sendo alimentada. Não, Jesus não está dizendo sobre isso. Jesus está afirmando uma dinâmica do reino aqui, queridos. Reino esse que Ele já inaugurou na sua pessoa. O que parece encoberto, caminha aqui para uma revelação. O que ainda não foi plenamente percebido, não permanecerá assim para sempre, queridos. O ocultamento aqui que Jesus menciona, ele não é um ponto final dessa revelação. Pelo contrário, ela é uma etapa dentro do processo da manifestação desse reino naquele contexto e nas nossas vidas também. A gente vai entender essas aplicações daqui a pouco. Tudo isso que aponta para a obra de Cristo Jesus. O reino que chegou na pessoa de Jesus, de forma aparentemente simples, não desembainhando sua espada, não libertando o povo através de guerras. Esse reino que foi manifesto sem espetáculos, sem seus súditos, sem palácios, sem dinheiro, sem poder, como muitos esperavam. Esse reino será conhecido realmente pelo que Ele é e como Ele é, queridos. A glória de Cristo não ficará para sempre encoberta. E é isso que Jesus está dizendo. A luz não pode ficar escondida, pois nada está oculto senão para ser manifesto. E ela vai de fato manifestar esse reino, essa glória será revelada em Jesus.
E essa luz também lança claridade sobre quem a recebe. Porque quando a luz, queridos, ela aparece, ela não revela apenas o caminho. Óbvio, né? Está escuro, você ilumina, ela vai mostrar o caminho. Mas essa luz, Jesus Cristo, ela não revela apenas o caminho. Ela vai revelar o que? O ambiente onde ela está inserida. Ela vai mostrar o que antes ficava mal discernido. Ela vai expor os contornos. Ela vai expor os objetos, ela vai expor as sujeiras, ela vai expor as distâncias, ela vai expor as desordens. Quando a verdadeira luz ilumina o seu coração, ela vai expor aquelas quinas que nós gostamos muito, que nós guardamos para nós. É isso que Jesus está dizendo aqui, queridos. Nós gostamos da ideia, irmãos, de uma luz que nos guia. Se está escuro, a gente pega uma luz e vai nos guiar. Mas pensa isso na perspectiva cristológica. Nós não gostamos tanto da ideia de uma luz que nos expõe. A gente gosta da luz que guia o caminho, mas a gente não gosta da luz que expõe os nossos corações. Nós queremos uma claridade que vai consolar nossas vidas, mas nós não queremos uma claridade que vai de fato revelar as mazelas do nosso coração. Nós queremos um pouco de luz para caminhar melhor, para viver a vida melhor, para não ficar bicudando as quinas da cama. Mas nem sempre, irmãos, nós queremos a luz suficiente para mostrar o que realmente nós somos diante de Deus. E, no entanto, a presença de Cristo, ela sempre faz duas coisas, irmãos. Ela consola, ela orienta, sem sombra de dúvidas, mas ela também desmascara. A presença de Jesus mostra quem crê de fato nele. A presença de Jesus mostra quem resiste à sua graça. A presença de Jesus, ela mostra quem apenas admira Jesus. Ela mostra quem de fato segue Jesus. Quem está perto, mas continua fechado. Jesus aqui está dizendo que o reino, ele não é uma realidade feita para permanecer nas sombras, irmãos. O problema aqui não é se a luz chegou. O problema é que o que essa luz encontrará quando ela iluminar. E aí eu trago essa pergunta para vocês. O que essa luz, o que Jesus iluminará? O que Ele mostrará? O que essa luz mostrará sobre o seu coração? O que essa luz irá revelar sobre a sua mente? O que ficará evidente quando Cristo, por sua palavra, lançar luz sobre a vida comum, sobre o coração, sobre os afetos, sobre os pecados que nós respeitamos e adulamos, sobre as reservas que nós temos mantido escondidas no nosso coração, sobre as coisas que mantemos debaixo da religiosidade, da cama. O que essa luz vai expor? Irmãos, Cristo não veio para ocupar um espaço periférico na nossa vida. Não. E nem uma pequena cômodo do nosso coração, não. Cômodo esse, muitas vezes, que nós achamos que podemos movê-lo de lugar. Jesus, esse cômodo agora você pode iluminar. Agora, Jesus, esse cômodo você vai deixar, vou apagar essa luz, você pode iluminar esse outro cômodo. Não. Nós não podemos brincar com Jesus, ou brincar com o nosso coração, ou com essa luz, dessa forma, queridos. Aonde essa luz entra, alguma coisa precisa aparecer. Aonde essa luz ilumina, alguma coisa tem que saltar.
aonde a palavra de Cristo ilumina, alguma coisa tem que ser revelada, queridos. Aonde essa presença se manifesta, algo tem que ser exposto. E é justamente isso que Jesus está dizendo. Não dá para pegar uma luz e colocar debaixo do alqueire, porque ela não vai iluminar nada. Você precisa pegar essa luz e colocar no ponto mais claro, mais específico do seu cômodo, para que ilumine todas as coisas. O que nós fazemos muitas vezes com Jesus é pegar essa luz e escondê-la dentro ou debaixo das nossas vontades, desejos, afetos, corações, pensamentos. E aí você pode imaginar todas as coisas que você tenta domesticar Jesus dentro do seu coração, dentro da sua mente. Só que essa luz, quando acesa, ela vai exigir de nós uma resposta, queridos. Depois que Jesus fala sobre a lâmpada, e que essa lâmpada traz a luz, ela revela aquilo que está escondido, Jesus ele aperta um pouco mais o texto aqui, ele sai da cena da casa e ele vai agora para o ouvinte. Lembra que o capítulo 4 inteiro está conectado. A parábola anterior do semeador, ela está conectada com essa parábola. Jesus vai falar, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. O quê? O que eu acabei de dizer. Quando a luz for revelada, você não pode esconder essa luz, porque essa luz vai expor algo. Se alguém tem ouvidos para ouvir aquilo que eu estou dizendo, ouça. E logo em seguida ele fala, atentai no que ouvis. Perceba que a exigência espiritual que Jesus está fazendo. A luz chegou, a luz foi revelada, a luz foi exposta, aquilo foi tão aguardado, agora está sendo manifesto no reino que é Jesus, na sua pessoa, está sendo apresentado à humanidade, e agora é preciso uma resposta para isso, queridos. E a pergunta que o texto vai nos promover é como então nós recebemos essa luz? Como essa luz é recebida no coração? Como você recebe essa palavra, essa luz, Jesus no coração, na sua vida? Isso é importante, queridos, porque ouvir a mensagem, ouvir sobre Jesus, não é uma ação neutra. Jesus já contou a parábola do semeador, os versículos para trás, e ali ficou bem claro, queridos, que o mesmo anúncio, ele cai em solos diferentes. De novo, o problema não é a qualidade da semente que é lançada, o problema é a condição do coração. E agora ele está aprofundando isso. É como se Jesus dissesse, vocês já viram que nem todo mundo que escuta recebe. Então preste atenção, porque a maneira como vocês ouvem importa. E eu digo para vocês também, queridos, nem todo mundo que ouve a mensagem, nem todo mundo que escuta sobre o Evangelho, recebe esse Evangelho, vive esse Evangelho. Porque a maneira como nós ouvimos importa. A expressão que Jesus fala, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, ela vai funcionar aqui quase que como um divisor desse ambiente. Porque, de novo, tem uma multidão ouvindo Jesus, tem discípulos perto de Jesus, tem curiosos ao redor de Jesus, tem os opositores ao redor de Jesus, tem a família que não entendeu nada ao redor de Jesus, tem gente que está fascinada com os milagres que Jesus pode fazer, e tem também gente endurecida que diz que ele expulsa através de Beelzebu. Ou seja, todos aqui que estão ao redor ouvindo Jesus têm um ouvido no sentido físico, mas nem todos têm um ouvido no sentido espiritual, queridos. E essa é uma das tensões mais sérias dentro do discipulado, irmãos. É possível estar perto da verdade sem ser penetrado por essa verdade. É possível conviver com Jesus Cristo e ainda assim não ouvir Jesus de fato, irmãos. É possível experimentar Jesus, viver com Jesus, falar sobre Jesus, ter uma linguagem sobre Jesus e não ser dominado e governado por Jesus.
É muito possível, queridos. E isso deveria nos deixar desconfortável, irmãos. Porque este texto não foi dado primeiro para quem está longe, para resgatar os pecadores, os perdidos. Não, ele foi dado dentro do ambiente de escuta. Óbvio, todos são perdidos. Não é um texto evangelístico, mas é um texto para quem está ao redor, ao lado de Jesus. E esse tipo de passagem que desmonta essa nossa falsa segurança religiosa, queridos, porque há uma diferença grande aqui entre ouvir palavras de Jesus e ser alcançado por palavras de Jesus. Há uma diferença, irmãos, entre reconhecer que a fala de Cristo ela é bela, ela é eficaz, ela é realmente a fala de Cristo, e permitir que essa fala bela e eficaz ela reorganize a nossa vida. Pare e pense, irmãos, quantas vezes nós nos colocamos em situações, mesmo ouvindo, mesmo sabendo, mesmo conseguindo reproduzir sobre Jesus, quantas vezes nós permitimos que o nosso coração governasse nossas emoções, afetos e desejos? Quantas vezes nós pegamos a lâmpada, a candeia e colocamos debaixo do alqueire? Por isso Jesus acrescenta aqui: atentai no que vocês ouvem, atentai no que ouvis. Esse verbo aqui ele carrega a ideia de atenção, de vigilância, de cuidado. Ou seja, não basta estar presente, não basta estar exposto, não basta gostar de Jesus, não basta gostar do tema. Jesus aqui ele não diz apenas ouve, ele manda considerar seriamente o que está sendo ouvido. Isso traz, meus irmãos, o texto para um nível muito mais incisivo em nossas vidas, porque agora a questão não é apenas se a luz veio. Nós já vimos, a luz veio, e ela veio para revelar, ela veio para anunciar, ela veio para trazer aquilo que está escondido, ela veio para poder anunciar sobre essa palavra. A questão aqui, queridos, é se o ouvinte está tratando essa palavra como um ruído de fundo ou como uma voz soberana. Se eu ou você estamos de fato deleitando nessa palavra de que Jesus, em quem é Jesus, no governo de Jesus. Na prática, irmãos, isso significa que a escuta verdadeira, ela não é passiva. Não tem como ficar neutro quando nós ouvimos sobre Jesus. O discípulo verdadeiro, ele não ouve como quem ouve qualquer notícia por aí. Por exemplo, eu sou atleticano. Mas tanto faz. Vi que ontem que perdeu para o Santos. Para mim tanto faz se ganhou ou se perdeu. O que eu quero dizer é que não dá para ouvir a mensagem sobre Jesus como um atleticano que nem sequer sabe se o time está jogando ou não. E muitas vezes, irmãos, nós dizemos que somos discípulos de Jesus e ouvimos sobre Jesus como eu escuto sobre o Atlético. Muitas vezes a notícia sobre Jesus é tratada de forma banal, como qualquer outra notícia, como uma opinião interessante, como uma história talvez inspiradora. Ouvimos somente aquilo que queremos ouvir. Ouvir aqui, queridos, é receber com seriedade essa mensagem. Queridos, nem sempre nós rejeitamos a palavra frontalmente. E eu acredito que quem está aqui, de fato, traz essa verdade no coração. Às vezes nós fazemos algo mais educado com essa mensagem, com as Escrituras, com a luz, com Jesus. Nós deixamos Ele entrar, mas sem profundidade. Muitas vezes nós escutamos, mas sem uma resistência sobre essa palavra. Mas também sem uma rendição real a essa palavra. Algumas vezes nós concordamos com algumas partes. Admiramos certos trechos das Escrituras. Gostamos
de alguns efeitos, mas mantemos o centro da nossa vida intocado. Isso é uma forma polida de não ouvir o Evangelho, não ouvir Jesus. E justamente por ser polida, às vezes parece que é menos grave isso. Mas o texto, meus irmãos, não trata como uma coisa pequena. Perceba como isso se encaixa dentro do capítulo 4. A semente lá atrás, a palavra semeador, a semente à beira do caminho, em um terreno rochoso ou entre espinhos, o que acontece? Ela não era uma semente rejeitada. De modo muito idêntico aqui acontece muitas vezes conosco. Ouvimos, a semente é plantada, mas ela não é rejeitada. Às vezes nós acolhemos essa mensagem. Às vezes nós saboreamos essa mensagem. Então Jesus aqui, queridos, insiste novamente no ouvir. Ele está nos impedindo aqui de confundir a proximidade com recepção. Nós temos, meus irmãos, uma facilidade para pensar que o problema da escuta, ouvir a palavra, ouvir sobre Jesus, ele é um problema sempre que está nos outros, nos fariseus, nos incrédulos, nos ateus, nos endurecidos, nos desforas. Mas vejam que Marcos aqui está nos empurrando uma pergunta para dentro de nós. Como nós ouvimos? Como nós chegamos ao culto? Como nós recebemos a Escritura? Como nós lidamos com aquilo que Cristo traz à luz? Há de fato uma atenção real nossa, irmãos? Há de fato uma atenção real sua? Há uma disposição para poder ser contrariado? Há uma humildade para ser corrigido? Há uma prontidão para obedecer? Ou nós ouvimos simplesmente com filtros aquilo que nós queremos ouvir e somos seletivos acerca do que queremos ouvir sobre Jesus? E às vezes levantamos pequenas muralhas dentro do nosso coração. O chamado de Jesus, meus irmãos, ele é muito simples, mas muito exigente ao mesmo tempo. Não tratem a revelação do reino de maneira superficial. Não ouçam sobre Jesus como quem passa os olhos sobre a história. Não se acomodem pelo fato de estarem perto, por pertencerem a uma igreja, por todo domingo estarem aqui, por falar coisas evangélicas, cristãs, por saborear a igreja. O discípulo verdadeiro, irmãos, é reconhecido, entre outras coisas, pela maneira como ele escuta essa mensagem. Irmãos, a luz do reino não nos deixa o direito de ouvir de qualquer jeito sobre essa mensagem. Não sobre a minha pregação aqui, mas sobre a mensagem do reino, sobre Jesus Cristo. A pergunta desse texto não é se nós temos contato com a palavra, mas se temos de fato ouvidos para essa palavra. Jesus aqui está chamando a sua igreja, eu e você, meus irmãos, para uma escuta mais séria, mais humilde, mais despertada. No final do versículo 24, na segunda parte, 25, Jesus vai concluir com uma palavra que parece aqui, à primeira vista, um tanto quanto dura, e talvez é desconcertante. Ele vai dizer, olha, com a medida com que tiverdes medidos, lembra, não esconda a luz. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui o texto deixa claro que ouvir Jesus, novamente, nunca é uma experiência neutra, irmãos.
A palavra não passa por nós sem produzir um efeito. Na verdade, sobre ninguém. A luz não entra numa casa e deixa essa casa exatamente como ela estava. A imagem da medida que Jesus usa aqui, ela é muito concreta, irmãos. Pensem lá nos ouvintes de Jesus. Pessoas que estavam acostumadas a viver de troca, de barganha. Lembram, o alqueire era um utensílio também utilizado para medir e para transportar grãos. E Jesus está dizendo, a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus está dizendo aqui, olha, é meio como um mercado, aquilo que você está vendendo o seu grão, vendendo a sua farinha, vendendo o seu azeite, aquilo que você está medindo, tudo isso que você está fazendo de medida, nessa mesma leitura, você também irá receber. Só que veja bem, Jesus não está falando aqui de um mercado espiritual, como se que eu sou um cristão, essa luz habita no meu coração, eu sou governado por Jesus, então eu começo a fazer boas coisas. Eu oro, eu vou à igreja, eu dou o meu dízimo, eu sou um bom cristão, eu não minto, e a gente começa a trazer uma série de listas morais que nós conseguimos medir, e achamos que com essa lista que nós conseguimos medir, nós vamos ter essas bênçãos que Jesus está dizendo, olha, à medida com que tiverdes medido, vos medirão, e assim vos acrescentará. Então quer dizer, Jesus, se eu mantenho uma vida agradável, em santidade, quer dizer então que o Senhor vai me retribuir, como se fosse uma barganha, um comércio espiritual, como se nós entregássemos mais coisas para Deus e Deus nos entregasse mais bênçãos sobre nossa vida. Não, não é isso, queridos. O que Jesus está descrevendo aqui é a dinâmica do reino. Quem recebe a palavra com largueza, quem recebe a palavra com gratidão, quem recebe a palavra de mãos vazias, com coração sedento, quem recebe que de fato sem nada para oferecer a Deus com fé, e acolhe isso com fé e com disposição para experimentar uma vida transformada, entendendo que não tem nada em nossas mãos para poder barganhar com Deus. É sobre esses que Jesus está dizendo. Aqueles que recebem não com mesquinhez, não medindo que espaço vai dar para Jesus no coração, não medindo quais pecados você vai dizer para Jesus, como se Ele precisasse que você dissesse, pois Ele sabe todos. Não é sobre isso, é o contrário. É aqueles que de fato estão de mãos abertas, vazias, apresentando, Senhor, não tenho nada, e eu preciso a todo tempo da sua luz, da sua palavra, da sua iluminação, sem nenhuma reserva, sem nenhuma superficialidade, sem nenhuma resistência a essa palavra. E experimentamos de fato um empobrecimento nosso e um enriquecimento da graça de Deus em nossas vidas. A esse, aquele que tem, se lhe dará. Jesus está falando daquele que de fato entende, recebe, apresenta a Jesus nesse estado, será dado a este. Haverá mais entendimento, haverá mais maturidade, haverá mais enraizamento, haverá mais fruto. A contramedida aqui, queridos, é que quanto mais eu entendo sobre Cristo, quanto mais de mãos vazias eu me relaciono com Cristo, mais eu sou encharcado por Cristo, mais essa luz ilumina meu coração, mais essa luz me dá condições para trilhar o meu caminho, mais leve a vida ordinária ela fica, porque de fato não estou governando o meu coração, e Jesus está governando o meu coração. É isso que Jesus está dizendo aqui, queridos. Atentai no que ouvis sobre a luz, que não está escondida, com a medida com que tiveres medido, a forma como você se relaciona com essa luz, mais você receberá sobre essa luz. E aqui não é uma promessa de bênçãos, não quer dizer que você vai ter o carro do ano, o trabalho do ano, o melhor salário do mundo, a família que você quer, a casa que você quer, bens que nós conseguimos mensurar. Não, não é isso.
O que Jesus está dizendo é que, da forma como você se relaciona com a minha palavra, a maturidade que eu vou dar a vocês é promovida através desse relacionamento que você tem de intimidade com essa palavra. Não é porque nós produzimos algo, queridos, mas é por causa dessa recepção real da graça de Deus. Ela conduz a um aprofundamento real nessa graça de Deus. Por outro lado, tem o outro lado da moeda. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso é uma advertência muito séria, queridos. O não ter aqui não é uma ausência total de contato com o reino. Lembra? Jesus está falando para pessoas que ouvem sobre Ele, pessoas que relacionam com Ele, pessoas que estão perto dEle. Jesus está direcionando para aqueles que em algum momento já experimentaram Ele. E Ele está dizendo, aquele que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. Aqui nós podemos entender que são pessoas que em algum momento, em alguma espécie, alguma esfera da sua vida experimentaram Jesus, mas não se encharcaram de Jesus, não abriram suas mãos vazias para Jesus, mas mantiveram de fato lacunas, cômodos do seu coração escondidos para si mesmo, e não está de fato dando, lembra, ela traz a troca, mas você está guardando para si. Esses que a palavra não penetra com profundidade no coração, até o que tem lhe será tirado. Esses que têm sabor de crente, sabor de Jesus, até o que tem lhe será tirado. O que Jesus está dizendo é que não dá, queridos, para viver uma vida de religiosidade, para experimentar, sem de fato experimentar Jesus. Não dá para frequentar sem de fato viver. Não dá para dizer que Ele está sem de fato iluminar todos os cômodos. Não dá, irmãos, para dizer que somos cristãos se ainda há pecados que nós acariciamos, adulamos, que governam nossos corações e nossas mentes. Irmãos, a exposição contínua à palavra, sem arrependimento e sem submissão, não endurece menos por ser religiosa. Pelo contrário, ela endurece muito mais. Lembra dos solos. Solo rochoso, solo espinhoso, recebe, até cria raiz, mas não tem profundidade, não encontra o coração, ela não alcança a alma, e essa mensagem ela morre, ela é suprimida e ela morre. E é exatamente isso que Jesus está dizendo aqui, queridos, que não dá para vivermos vida cristã sem de fato sermos governados na totalidade por essa palavra. O movimento final do texto, irmãos, não é tente mais e veja se você consegue alguma coisa. Pelo contrário, o movimento final, para a gente poder caminhar para a conclusão aqui, é levem a sério a palavra do reino, porque a resposta nossa definirá se nós de fato caminhamos com maior claridade ou com maior obscuridade nas nossas vidas. O que Jesus está dizendo é que a escuta verdadeira, ela nunca termina em si mesma, ela segue adiante em fruto, em percepção, em profundidade, em perseverança. E a escuta falsa, aquela que é seletiva, ainda que muito bem vestida de religião, ela vai sempre terminar em perda. Irmãos, ouvir Jesus sempre faz alguma coisa conosco, pelo menos deveria fazer.
A palavra ela nunca passa limpa pelo coração, como se nada tivesse acontecido. Aonde ela é dita, onde ela é jogada, algo acontece de fato. Ou ela nos aprofunda, cria raízes, muda nossas vidas, ou de fato ela morre e não promove transformação. A grande pergunta que esse texto me fez, e eu gostaria de te fazer também, é o que essa palavra, o que essa luz tem produzido em você. Irmãos, Cristo não veio para ocupar um canto da casa, um cômodo que nós deixamos ali para Ele. Não. Ele veio de fato para iluminar e trazer luz sobre todas as esferas da nossa vida. E eu acredito que ninguém aqui, queridos, está tentando de alguma forma negar Jesus, ou negar a sua palavra, ou não viver abertamente. Pelo contrário, o fato de estarmos aqui mostra completamente o contrário. Nós estamos sedentos, nós queremos compartilhar, nós queremos aprender, nós queremos de fato sermos moldados por essa palavra. Porém, o mais comum aqui é outra coisa, irmãos, é nós irmos empurrando essa voz às beiras da nossa vida. A gente ouve, mas continua adiando conversas que nós precisávamos ter. Pecados que nós precisávamos confessar. Hábitos que precisavam morrer em nossas vidas. Então, meu apelo hoje, para mim e para você, ele é simples. Não saia daqui, queridos, do mesmo jeito de sempre. Não volte para casa com mais um sermão ouvido sobre Jesus. Mas pelo contrário, leve a sua palavra para aquelas áreas que estão travadas, escondidas, que estão emboladas dentro de você. Para o casamento, para a criação dos filhos, para a ansiedade, para o orgulho, para a culpa, para a área da vida que você sabe que você precisa parar de resistir. Porque o perigo, irmãos, não é só rejeitar Jesus de frente. O perigo também é se acostumar com a voz de Jesus e continuarmos do mesmo jeito. Aonde a luz chega, ela tem que dissipar as trevas. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o seu coração. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por sua palavra, Deus, a nós. Obrigado, Deus, pela manifestação do seu reino. Obrigado, Deus, pelo seu governo que é colocado, Deus, sobre este mundo. Governo esse que nós podemos, de fato, entender, ó Pai, que está disponível a nós para que possamos ter, viver e experimentar uma vida muito diferente, Jesus. Nós sabemos também, ó Pai, que muitas vezes os nossos pecados, o nosso orgulho, as nossas mazelas, os cômodos, ó Deus, escondidos no nosso coração, eles gritam, falam mais alto, e nós não permitimos que de fato o Senhor governe, ó Deus, todas as áreas. Mas como a sua palavra nos diz, Jesus, que se hoje nós ouvirmos sobre o Senhor, se hoje nós encontrarmos sobre essa luz, se hoje essa mensagem chegar aos nossos corações, que nós não endureçamos, ó Pai, o coração, mas pelo contrário, que nós possamos realmente permitir que ela traga luz sobre as áreas, esferas, todos os cantos que nós tentamos governar sem o Senhor, Deus. Obrigado, Pai, porque em Ti, apesar de falarmos sobre pecado, sobre culpa, nós podemos encontrar perdão e muita graça, ó Deus, porque nós vamos experimentar algo que não é nós, não é o que nós podemos fazer, mas é a graça do Senhor sobre nós. E é nessa graça, Deus, que eu oro pedindo que o Senhor continue sempre incomodando, trazendo a luz e nos ajudando, Deus, de fato a viver e a experimentar o Senhor de forma diferente, Deus, em nossas vidas. E a respondermos de forma diferente também a essa mensagem,
ao seu governo sobre nós, ó Deus. Nós te agradecemos e oramos, ó Pai, em teu santo nome. Amém.